6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã. Um homem de 29 anos caminha em direção às docas de Hiroshima. Ele está atrasado. Voltou para buscar um carimbo de identificação que esqueceu no escritório. Está a 3 quilômetros do centro da cidade quando avista um avião prateado no céu e algo pequeno descendo de paraquedas. Então, o mundo vira branco. Um branco que não é cor, é destruição. O chão treme, o ar vira fogo e 80 mil pessoas morrem em um segundo. O homem é arremessado pela onda de choque, seus tímpanos estouram, a metade esquerda do corpo queima até os ossos ficarem visíveis. Ele deveria ter morrido ali. Não morreu. Levantou-se dos escombros, rastejou por uma cidade que já não existia, atravessou um rio usando cadáveres flutuantes como balsa e embarcou em um trem noturno para casa, para Nagasaki. 3 dias depois, às 11 da manhã de 9 de agosto, ele estava no escritório da Mitsubishi em Nagasaki, coberto de bandagens, descrevendo para seu chefe a bomba que havia destruído Hiroshima. O chefe olhou para ele com ceticismo. Uma única bomba destruir uma cidade inteira? Impossível. Exatamente nesse instante, o céu sobre Nagasaki se rasgou pela segunda vez. A segunda bomba atômica da história, Fat Man, 21 quilotons, detonou a 3 quilômetros dali. O escritório desabou. O mundo virou branco outra vez. E o mesmo homem que havia sobrevivido ao primeiro clarão sobreviveu ao segundo. O nome dele era Tsutomu Yamaguchi. E ele não é apenas o único ser humano oficialmente reconhecido pelo governo japonês como sobrevivente das 2 bombas atômicas. Ele é a prova viva de que a morte pode encontrar o mesmo homem 2 vezes no mesmo lugar e ainda assim perder. Mas a história de Yamaguchi não é sobre sorte. Se você ficar até o final, vai entender que é sobre algo muito mais perturbador. É sobre o que acontece quando o universo tenta te matar com a arma mais poderosa já criada pela espécie humana e você decide que a resposta correta é levantar, ir trabalhar e continuar vivendo, 2 vezes, no mesmo corpo, na mesma semana. Para entender Yamaguchi, é preciso entender o Japão que o formou. Ele nasceu em 16 de março de 1916, em Nagasaki. Cresceu em uma cultura onde o dever não era um conceito abstrato, era a estrutura da existência. Estudou projeto técnico e ingressou na Mitsubishi Heavy Industries como desenhista, projetando petroleiros. Era um homem quieto, metódico, o tipo de pessoa que confere medidas 3 vezes antes de aprovar um desenho. Não era soldado, não era herói de guerra. Era um engenheiro civil em um país que estava sendo devorado por um conflito que ele, segundo seus próprios relatos, nunca achou que deveria ter começado. Yamaguchi disse mais tarde que nunca pensou que o Japão devesse ter iniciado a guerra. À medida que o conflito se arrastava e os recursos se tornavam escassos, os petroleiros que ele projetava eram afundados mais rápido do que podiam ser construídos. Ele assistia ao colapso industrial do seu país, desenhando navios que viravam caixões de aço no fundo do Pacífico. No verão de 1945, a guerra estava em seus últimos meses, embora ninguém soubesse disso com certeza. O Japão estava sendo estrangulado. Os submarinos americanos haviam destruído a frota mercante japonesa, cortando o suprimento de petróleo, alimentos e matérias-primas. Os B-29, as superfortalezas voadoras, bombardeavam as cidades japonesas noite após noite com bombas incendiárias, transformando quarteirões inteiros de madeira e papel em fogueiras gigantescas. Tóquio já havia sido devastada em março, quando um único bombardeio incendiário matou quase 100 mil pessoas em uma noite. As cidades japonesas estavam morrendo uma por uma, mas a liderança militar se recusava a capitular. A doutrina era lutar até o último homem, até a última ilha, até o último civil armado com uma lança de bambu. A invasão terrestre das ilhas japonesas, planejada pelos aliados como Operação Downfall, projetava baixas de centenas de milhares em ambos os lados. Era nesse cenário de exaustão total e violência sem precedentes que os Estados Unidos preparavam, em segredo absoluto, a arma que mudaria a guerra e o mundo.
O Projeto Manhattan, o esforço científico e industrial mais caro e mais secreto da história até aquele momento, havia produzido 2 bombas atômicas prontas para uso. Little Boy, de urânio, e Fat Man, de plutônio. A decisão de usá-las pertencia ao presidente Harry Truman, que havia assumido o cargo 4 meses antes após a morte de Roosevelt e que carregou o peso dessa escolha pelo resto da vida. Mas essa é a história vista do alto, a história de presidentes e generais e decisões geopolíticas. A história de Yamaguchi é vista do chão, do nível da pele que queima. Yamaguchi foi enviado a Hiroshima para uma viagem de negócios de 3 meses. Ele e 2 colegas da Mitsubishi trabalhavam no projeto de um novo petroleiro de 5.000 toneladas. Era trabalho técnico, exaustivo, as jornadas eram longas e o país inteiro operava sob racionamento severo. 6 de agosto era para ser o último dia de Yamaguchi em Hiroshima. O projeto estava concluído. As malas estavam feitas. Ele iria para a estação de trem, embarcaria de volta para Nagasaki e abraçaria a esposa Hisako e o filho Katsutoshi, que tinha menos de 1 ano. Um dia rotineiro no fim de uma viagem de trabalho. Exceto que naquela manhã, a 1.500 milhas de distância, na ilha de Tinian, no Pacífico, um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay já havia decolado carregando Little Boy, uma bomba de urânio de 16 quilotons, a primeira arma nuclear a ser usada contra seres humanos na história. O que aconteceu às 8h15 da manhã daquele dia desafia a descrição em palavras. Mas Yamaguchi tentou. Décadas depois, em depoimentos e em seu livro de memórias, ele descreveu o momento. Ele viu o avião. Viu 2 paraquedas pequenos descerem do céu. E então, houve um clarão gigantesco e ele foi arremessado pelo ar. A onda de choque viajou a mais de 1.500 km por hora. A temperatura no solo, perto do epicentro, chegou a quase 4.000 graus Celsius. Yamaguchi estava a 3 quilômetros do ponto zero. Longe o suficiente para não ser vaporizado. Perto o suficiente para ser devastado. A explosão rompeu seus tímpanos. Cegou-o temporariamente. A radiação e o calor queimaram toda a metade esquerda superior do seu corpo. A pele se desprendeu em tiras. Os dedos incharam até ficarem irreconhecíveis. Quando conseguiu se levantar, a cidade ao redor dele já não era uma cidade. Era uma planície de escombros fumegantes, pontilhada por fogueiras e corpos. Edifícios de concreto haviam sido reduzidos a esqueletos. Estruturas de madeira simplesmente não existiam mais. O ar cheirava a carne queimada e metal derretido. Pessoas caminhavam como fantasmas, com a pele pendurada dos braços, os olhos derretidos nas órbitas, murmurando pedidos de água. Uma chuva negra começou a cair, uma precipitação radioativa que manchava tudo o que tocava. As pessoas bebiam a chuva porque estavam desesperadas de sede. Não sabiam que a água que engoliam carregava partículas de morte que as matariam semanas depois. Yamaguchi, semicego, com queimaduras de 3º grau, arrastou-se até um abrigo antiaéreo. Lá encontrou seus 2 colegas da Mitsubishi, que também haviam sobrevivido. Os 3 passaram a noite no abrigo, cercados por gemidos de moribundos. Na manhã seguinte, tomaram uma decisão que define o caráter de Yamaguchi de uma forma que nenhuma análise posterior consegue superar. Eles decidiram ir para casa. Para chegar à estação de trem, Yamaguchi precisava atravessar o que restava de Hiroshima. As pontes haviam sido destruídas ou torcidas em ferro irreconhecível. A cidade inteira ardia. Incêndios se espalhavam em ondas, alimentados pela madeira das casas destruídas, e o vento gerado pelo calor criava tornados de fogo que sugavam oxigênio e pessoas. Sobreviventes vagavam sem rumo, muitos com as roupas fundidas à pele, outros completamente nus porque o tecido havia sido vaporizado pela radiação térmica. Alguns caminhavam com os braços estendidos à frente, a pele pendurada dos dedos como cera derretida, tentando evitar que os braços tocassem o corpo queimado. Yamaguchi atravessou esse inferno com as mãos em carne viva e os olhos semicerrados pela inflamação. Em um dos rios, ele se deparou com uma barreira que entraria para os relatos mais macabros da guerra. Os corpos flutuantes eram tantos que formavam uma espécie de balsa.
Pessoas que haviam se jogado na água para escapar do fogo tinham morrido ali mesmo, e os cadáveres inchados pela água e pelo calor cobriam a superfície do rio como uma camada sólida. Yamaguchi usou os cadáveres como plataforma para cruzar a água. Décadas depois, quando finalmente descreveu esse momento, ele o fez com poucas palavras e sem emoção aparente, como se o horror tivesse ultrapassado a capacidade de sentir e se tornado apenas um fato a ser registrado. Do outro lado, milagrosamente, os trens ainda funcionavam. A eficiência ferroviária japonesa, mesmo sob a destruição atômica, conseguiu manter parte da malha operacional. Yamaguchi embarcou em um vagão lotado de sobreviventes queimados e atordoados. Pessoas que gemiam, que chamavam por familiares mortos, que vomitavam sangue pelos efeitos da radiação que ainda não tinham nome. O trem viajou a noite inteira rumo ao sul, passando por estações apagadas, por cidades que ainda não sabiam o que havia acontecido em Hiroshima. Yamaguchi viajou rumo a Nagasaki, rumo ao lugar que considerava seguro. Se houvesse um roteirista escrevendo essa história, o leitor protestaria nesse ponto. Seria coincidência demais. Ninguém escapa de uma bomba atômica para ser atingido por outra 3 dias depois na mesma semana. Mas a realidade não obedece à verossimilhança. A realidade não se importa com o que parece justo ou plausível. A realidade simplesmente acontece. Yamaguchi chegou a Nagasaki na manhã de 8 de agosto. Estava desfigurado. As queimaduras cobriam metade do corpo. O rosto estava tão inchado e enegrecido que o médico que o atendeu, um antigo colega de escola, não o reconheceu. Sua esposa, Hisako, também não o reconheceu de imediato. O homem que saíra para uma viagem de trabalho 3 meses antes havia voltado como um espectro enrolado em bandagens sujas de sangue, mas estava vivo. E para Yamaguchi, estar vivo significava voltar ao trabalho. Na cultura que o formou, o dever não esperava pela recuperação. No dia seguinte, 9 de agosto, apesar das bandagens, apesar da dor, apesar de mal conseguir ouvir e de ter a pele das mãos ainda em carne viva, Yamaguchi se apresentou no escritório da Mitsubishi em Nagasaki. Seu chefe queria um relatório sobre o que havia acontecido em Hiroshima. O momento que se seguiu é, provavelmente, a cena mais cinematográfica e mais cruel de toda a Segunda Guerra Mundial. Yamaguchi estava de pé diante do seu supervisor, explicando o que uma única bomba havia feito a uma cidade inteira. Ele descrevia o clarão branco, o calor que derretia pedra, os corpos carbonizados em posições de ação congelada, as sombras humanas gravadas nas paredes pela radiação. O chefe o interrompia com ceticismo. Uma bomba destruir uma cidade? Que absurdo! Impossível! Nenhuma bomba tem esse poder. Yamaguchi insistia. Ele tinha visto. Ele tinha sentido o calor. Ele tinha atravessado os cadáveres. Sua pele queimada e suas bandagens eram a prova. Mas o chefe pertencia a uma geração de japoneses educada para desconfiar de relatos exagerados, e a ideia de uma única bomba destruir Hiroshima soava como propaganda inimiga, ou pior, como derrotismo quase triazonos. E enquanto Yamaguchi tentava encontrar palavras para descrever o indescritível, às 11h02 da manhã, a segunda bomba atômica detonou sobre Nagasaki. Fat Man. 21 quilotons de plutônio. Mais potente que Little Boy. O alvo original naquela manhã não era sequer Nagasaki. Era Kokura, uma cidade industrial a nordeste. Mas uma cobertura de nuvens sobre Kokura impediu o bombardeio visual, e o B-29 Boxcar, com combustível se esgotando, desviou para o alvo secundário, Nagasaki. A cidade onde Yamaguchi morava, onde sua família esperava, onde ele havia acabado de chegar coberto de bandagens de uma bomba anterior, foi destruída porque as nuvens protegeram outra cidade. O acaso, que já o havia posto a 3 quilômetros do epicentro de Hiroshima, agora colocava uma segunda bomba sobre a sua cabeça, porque o clima mudou em Kokura. A bomba explodiu sobre o vale de Urakami, a aproximadamente 3 quilômetros do estaleiro da Mitsubishi, onde Yamaguchi trabalhava. A onda de choque destruiu o distrito industrial. O escritório desabou. Yamaguchi foi novamente jogado ao chão. Vidro estilhaçado voou como metralhadora. A escuridão engoliu tudo.
Quando conseguiu rastejar para fora dos escombros pela segunda vez em 3 dias, a cidade que era o seu lar estava em chamas. 40.000 pessoas morreram instantaneamente em Nagasaki. Dezenas de milhares morreriam nas semanas seguintes de queimaduras, radiação e ferimentos. O número total de mortos em Nagasaki alcançaria 70.000 até o final do ano. Yamaguchi estava a 3 quilômetros do epicentro pela segunda vez. Pela segunda vez, havia sobrevivido ao impossível. E 6 dias depois, em 15 de agosto, o imperador Hirohito falou pela rádio, algo que nunca havia feito antes, e anunciou a rendição do Japão. A voz trêmula do imperador, ouvida por milhões de japoneses que nunca tinham escutado o som da sua fala, marcou o fim de uma guerra que custou dezenas de milhões de vidas. Para Yamaguchi, o anúncio veio enquanto ele lutava contra a doença da radiação, enrolado em bandagens, oscilando entre a febre e a consciência. A guerra acabou, mas para o seu corpo, a guerra continuava. Mas aqui é onde a história se aprofunda além do espanto e entra em um território que poucos relatos exploram. Porque sobreviver fisicamente a 2 bombas atômicas é extraordinário. Mas o que Yamaguchi enfrentou depois das explosões é, de certa forma, ainda mais brutal: a radiação. Os raios gama que atravessaram seu corpo em Hiroshima já haviam danificado o DNA de suas células. 3 dias depois, em Nagasaki, uma segunda dose maciça de radiação atingiu um organismo que já estava em colapso celular. A ciência da época dizia que isso era uma sentença de morte. Hermann Müller, que ganhou o Prêmio Nobel em 1946 por seu trabalho sobre os efeitos da radiação, declarou ao New York Times que os sobreviventes das bombas poderiam se considerar mais afortunados se as explosões os tivessem matado, dado o que os esperava em termos de doenças e mutações genéticas. Yamaguchi desenvolveu doença da radiação nos dias seguintes: vômitos, febre alta, sangramento interno. A pele que havia começado a cicatrizar das queimaduras de Hiroshima voltou a se decompor. O cabelo caiu. O sistema imunológico entrou em colapso. Ele oscilou entre a consciência e o delírio durante semanas, cuidado por sua esposa Hisako, que também havia sido exposta à radiação em Nagasaki e carregaria os efeitos pelo resto da vida. A ciência dizia que ele deveria morrer. O DNA dizia que ele não precisava obedecer, porque existe algo extraordinário sobre a molécula que carrega o código da vida. Após mais de 3 bilhões de anos de evolução sob radiação cósmica e solar, o DNA desenvolveu mecanismos de reparo que desafiam a compreensão intuitiva. Quando os raios gama quebraram ligações químicas no DNA de Yamaguchi, os sistemas de reparo moleculares começaram a remendar as quebras. Não todas, não perfeitamente, mas o suficiente para manter o organismo funcionando. Yamaguchi era, naquele momento, um campo de batalha biológico onde a radiação tentava destruir e a evolução tentava reconstruir, célula por célula, ligação por ligação. E a evolução venceu. Não sem custos, mas venceu. Yamaguchi sobreviveu à doença da radiação. Ficou surdo do ouvido esquerdo permanentemente. Desenvolveu cataratas. Sofreu de dores crônicas pelo resto da vida. O cabelo cresceu de novo, mas a pele queimada nunca recuperou a aparência normal. Sua filha Toshiko relata que até os 12 anos de idade ela se lembra do pai constantemente envolto em bandagens. Mas ele estava vivo e fez algo que, dentro do contexto da devastação nuclear, carrega um peso filosófico imenso. Ele decidiu continuar. A decisão de continuar não foi heróica no sentido cinematográfico. Não houve discurso inspirador, não houve momento de epifania. Foi algo mais silencioso e mais teimoso do que isso. Yamaguchi simplesmente se recusou a parar. Nos primeiros meses após as bombas, ele confessou mais tarde, passou por um período de depressão profunda e raiva. Quis vingança, sentiu ódio, pensou em matar a própria família e a si mesmo com uma overdose de comprimidos para dormir, para poupá-los da humilhação da derrota. Um impulso que refletia a mentalidade de honra japonesa levada ao extremo. Mas não o fez. Algo o deteve. E esse algo ele nunca soube nomear com precisão. Talvez fosse o rosto do filho pequeno.
Talvez fosse a teimosia biológica que o mantinha respirando. Talvez fosse apenas a incapacidade de desistir que certos seres humanos carregam como código genético. Quando a guerra terminou em 15 de agosto de 1945, 6 dias após a segunda bomba, ele trabalhou como tradutor para as forças de ocupação americanas. Depois tornou-se professor. Depois voltou a Mitsubishi para projetar petroleiros, os mesmos navios que havia desenhado antes de o mundo explodir ao seu redor. Ele e Hisako tiveram mais 2 filhos na década de 1950, 2 filhas. A decisão de ter filhos após a exposição dupla à radiação atômica não era trivial. A ciência da época advertia sobre mutações genéticas, sobre defeitos de nascença, sobre o risco de transmitir o dano celular para a próxima geração. Yamaguchi e Hisako enfrentaram essa incerteza e escolheram a vida. Os filhos nasceram. Sofreram problemas de saúde ao longo da vida, como muitos filhos de Hibakusha. O filho Katsutoshi morreu de câncer em 2005, aos 59 anos. A esposa Hisako morreu de câncer de fígado e rim em 2008, aos 88 anos, provavelmente consequência da exposição à radiação que carregou por 6 décadas. Yamaguchi observou a radiação alcançar as pessoas que amava, uma por uma, décadas depois das explosões. A bomba não o matou em 1945, mas continuou tentando pelo resto da vida da sua família. E aqui está a reviravolta que transforma a história de Yamaguchi de um relato de sobrevivência em algo maior, porque Yamaguchi não era o único. Pelo menos 160 pessoas são conhecidas por terem sido afetadas por ambas as explosões. Homens e mulheres que estavam em Hiroshima por trabalho, estudo ou trânsito e que, como Yamaguchi, voltaram para Nagasaki a tempo de receber a segunda bomba. Alguns historiadores estimam que o número real pode ser muito maior, talvez centenas, porque muitos sobreviventes nunca se identificaram. No Japão do pós-guerra, ser Hibakusha carregava um estigma brutal. Muitos sobreviventes escondiam sua condição por medo de discriminação no trabalho e no casamento. A radiação era associada à contaminação, à doença, a defeitos genéticos. Famílias de Hibakusha eram rejeitadas por possíveis cônjuges. Empregadores evitavam contratar sobreviventes. O preço de ter sobrevivido não era apenas a dor física. Era o ostracismo social. E por isso, durante décadas, Yamaguchi não falou publicamente sobre suas experiências. Carregou as memórias em silêncio, como a maioria dos Hibakusha. Em 1957, o governo japonês o reconheceu como Hibakusha de Nagasaki, mas não de Hiroshima. Para o mundo oficial, ele era sobrevivente de apenas uma bomba. Yamaguchi aceitou isso. Não contestou. Não buscou reconhecimento. Continuou vivendo. Mas algo mudou quando ele envelheceu. Na casa dos 80 anos, Yamaguchi começou a falar. A mudança não foi súbita. Foi gradual, como a maré que sobe. Ele via o mundo da Guerra Fria, os arsenais nucleares crescendo, as potências acumulando bombas suficientes para destruir a civilização dezenas de vezes. Via os testes nucleares no Pacífico, no deserto de Nevada, na estepe soviética. Cada teste era, para ele, uma repetição daquele clarão branco. E cada repetição o empurrava um pouco mais para fora do silêncio. Escreveu um livro de memórias chamado Ikasareteiro Inochi, que significa Uma Vida que Foi Preservada. O título é significativo. Ele não disse uma vida que eu salvei. Disse uma vida que foi preservada. A voz passiva não era acidental. Yamaguchi não acreditava que havia se salvado por mérito. Acreditava que algo maior o havia mantido vivo, não por ele, mas para ele, para que servisse como testemunha. Escreveu poesia sobre o que viu. Poemas curtos, densos, com a economia de palavras de quem sabe que algumas experiências não cabem em prosa. Participou de um documentário em 2006 chamado Twice Survived, que contava a história dos 165 Niju Hibakusha conhecidos. O filme foi exibido nas Nações Unidas. E naquele mesmo ano, aos 90 anos de idade, Yamaguchi viajou a Nova York e discursou pessoalmente na ONU pela abolição das armas nucleares. Imagine a cena. Um homem de 90 anos, frágil,
surdo de um ouvido, com cicatrizes de 60 anos nos braços, de pé diante dos representantes das nações que possuíam arsenais nucleares, algumas das mesmas nações que haviam construído bombas milhares de vezes mais potentes que as que o atingiram. E esse homem diz, com a autoridade que só a experiência direta confere, eu estava lá. Eu sei o que isso faz. E vocês precisam parar. Tendo experimentado bombardeios atômicos 2 vezes e sobrevivido, disse ele ao auditório da ONU, é meu destino falar sobre isso. A palavra que ele usou em japonês não era dever, era destino. A distinção é crucial. Dever é algo imposto de fora. Destino é algo que se aceita de dentro. Yamaguchi não falava porque alguém lhe pediu. Falava porque entendia que a probabilidade de um único ser humano ter estado no epicentro de ambas as bombas atômicas e ter sobrevivido era tão absurdamente pequena que a única explicação aceitável era que a vida o havia preservado com um propósito. E o propósito era a memória. Porque as bombas matam em segundos, mas a memória das bombas pode impedir séculos de repetição. Yamaguchi sabia que, enquanto ele vivesse, as 2 explosões teriam uma testemunha que podia olhar nos olhos de qualquer líder mundial e dizer, eu estava lá, nos 2 lugares, vi o que a sua arma faz, e estou aqui para garantir que você não esqueça. Essa é a luta que o título promete. Yamaguchi não voltou para lutar com armas, voltou para lutar com a verdade. E a verdade que ele carregava no corpo, nas cicatrizes, na surdez, nas bandagens que o acompanharam por anos, era mais poderosa do que qualquer arsenal. Porque um argumento pode ser contestado, um dado pode ser questionado, mas um homem que carrega no próprio corpo as marcas de 2 bombas atômicas é uma prova que nenhuma retórica pode desqualificar. Em março de 2009, o governo japonês finalmente reconheceu Yamaguchi como sobrevivente de ambas as bombas. Ele se tornou o único Niju Hibakusha, duplo Hibakusha, oficial da história. Tinha 93 anos. Estava acamado com câncer de estômago. A radiação que o perseguia desde 1945 havia finalmente encontrado um caminho através das defesas do seu DNA. Tsutomu Yamaguchi morreu em 4 de janeiro de 2010. Tinha 93 anos. O prefeito de Nagasaki declarou que o Japão havia perdido uma das testemunhas mais valiosas da experiência atômica. Mas Yamaguchi já havia dito tudo o que precisava dizer. A mensagem não morreu com ele. A mensagem era ele. E agora, a razão pela qual essa história importa muito além de 1945. Quando contamos a história das bombas atômicas, quase sempre contamos do ponto de vista de quem decidiu lançá-las. Truman, o projeto Manhattan, a decisão estratégica, os números de mortos estimados em caso de invasão terrestre, os cálculos frios que justificaram ou condenaram o ato. Mas Yamaguchi representa o outro lado da equação. Ele é o ponto de vista da carne, da pele que queima, do tímpano que estoura, do DNA que se parte e tenta se remendar. Ele é a prova de que por trás de cada número, cada estatística, cada análise de custo-benefício estratégico, existe um corpo humano que recebe o impacto. E esse corpo, mesmo quando o impacto é literalmente nuclear, possui uma resiliência que desafia toda a previsão. A ciência do pós-guerra previa que os sobreviventes de dose dupla de radiação não teriam vidas longas. Yamaguchi viveu até os 93. A ciência sugeria que os filhos de Hibakusha sofreriam com mutações devastadoras. Os filhos de Yamaguchi nasceram, cresceram, tiveram problemas de saúde, mas viveram. A previsão mais sombria era que os duplos Hibakusha seriam incapazes de funcionar normalmente. Yamaguchi projetou petroleiros, ensinou crianças, escreveu poesia e discursou nas Nações Unidas. A resiliência biológica do ser humano é a verdadeira história por trás da história. Não é que Yamaguchi teve sorte, é que a vida, no nível molecular, é construída para resistir à destruição. E quando a destruição vem na forma da arma mais poderosa já inventada, a vida recua, sangra, perde pedaços, mas se agarra ao que sobrou e reconstrói.
Yamaguchi entendeu isso melhor do que qualquer cientista, qualquer general, qualquer político. Ele entendeu porque sentiu no corpo. E a frase que resume toda a sua existência pós-bomba não é uma declaração de heroísmo, é uma declaração de teimosia existencial. Ele disse, já nos últimos anos de vida, que a sua missão era simplesmente estar presente, existir como prova, como cicatriz ambulante. Como lembrete vivo de que a raça humana possui simultaneamente a capacidade de construir a arma mais destrutiva da história e a capacidade de sobreviver a ela, e que ambas as capacidades habitam o mesmo corpo, o mesmo DNA, o mesmo cérebro que decide, a cada manhã, se levanta ou não da cama. Tsutomu Yamaguchi levantou. Todos os dias. Durante 65 anos após as explosões. E a lição que ele deixou não é sobre bombas atômicas. É sobre a decisão de continuar quando tudo indica que continuar é impossível. Ele não sobreviveu por acidente. Sobreviveu porque, no momento em que o mundo virou branco pela primeira vez, algo dentro dele decidiu que o branco não seria a última cor. E quando o mundo virou branco pela segunda vez, 3 dias depois, a mesma decisão foi tomada pelo mesmo corpo no mesmo instante. Não por coragem, não por cálculo, pela recusa silenciosa e absoluta de aceitar que aquele clarão seria o fim. 2 clarões, 210 mil mortos ao redor dele. E o homem levantou. Foi trabalhar. Projetou navios, teve filhos, escreveu poesia, falou na ONU e morreu de velhice na mesma cidade onde a segunda bomba tentou matá-lo. Se a história de Yamaguchi te ensina apenas uma coisa, que seja esta. Não existe arma capaz de matar a decisão de continuar. A bomba mais poderosa da história tentou 2 vezes. E perdeu para um engenheiro de Nagasaki que, na manhã seguinte ao fim do mundo, colocou as bandagens, foi ao escritório e perguntou ao chefe o que precisava ser feito. Porque, no final, a verdadeira bomba atômica não é a que destrói cidades, é a que está dentro do peito de quem se recusa a ser destruído. E essa, nenhum B-29 carrega. Essa, nenhum arsenal contém. Essa pertence apenas a quem decide, diante do impossível, que a resposta correta é levantar e continuar. A guerra termina. As bombas se calam, mas o homem que se levanta permanece. E a sua permanência é a maior derrota que a destruição pode sofrer. Existe hoje, no Museu Memorial da Paz de Hiroshima, um relógio parado às 8h15. Em Nagasaki, há outro parado às 11h02. Esses relógios marcam os instantes em que o tempo parou para 2 cidades. Mas para Yamaguchi, o tempo não parou, continuou. Continuou por 65 anos de manhãs, de refeições, de trabalho, de noites com a esposa, de brincadeiras com os filhos, de poemas escritos em cadernos gastos, de discursos diante de diplomatas que nunca sentiram o calor de uma bomba. 65 anos de tempo que a arma mais poderosa da história tentou roubar e não conseguiu. Em 2011, um ano após a morte de Yamaguchi, o movimento pela proibição de armas nucleares ganhou força renovada, impulsionado em grande parte pelo testemunho dos Hibakusha. Os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, muitos deles já com mais de 80 anos, foram reconhecidos como a força moral por trás do esforço que levou o mundo a questionar, pela primeira vez com seriedade jurídica, a legitimidade de armas que podem apagar cidades inteiras em um segundo. Yamaguchi não viveu para ver os frutos completos desse esforço, mas a semente que ele plantou, de pé no pódio da ONU aos 90 anos, coberto pelas cicatrizes de 2 sóis artificiais, floresceu depois que ele partiu. A voz do homem que levantou continuou ecoando depois que o corpo finalmente descansou. E se alguém perguntar qual foi a maior arma da Segunda Guerra Mundial, a resposta não é Little Boy, não é Fat Man, não é nenhum engenho que saiu de um laboratório. A maior arma é a que não pode ser construída, não pode ser transportada por um B-29 e não pode ser lançada de nenhuma altitude. É a decisão de um homem queimado, surdo, coberto de bandagens, de se levantar na manhã seguinte ao fim do mundo e perguntar o que precisa ser feito. Essa é a arma que nenhum arsenal contém, e essa é a arma que vence sempre no final.